Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Semana começando, segunda-feira, 13 de junho de 2022. Inicia agora o Câmara Notícia ao vivo, meio-dia em ponto. Eu estou aguardando a sua participação. Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, 978293776. O número está aqui embaixo do seu vídeo. Sempre que o WhatsApp aparecer na sua tela, um pouco antes tem o nosso QR Code. Como é que ele funciona? Tá com o seu celular aí perto? Pegue o celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e você aponta aqui, ó, para este QR Code. Porque aí já vai aparecer na tela do seu celular uma mensagem escrita: WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e manda o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo nesta segunda-feira. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Presidente da Câmara de Campinas, vereador Zé Carlos, acompanha a final e premiações do PHS Cup. O 12º Campeonato Municipal de Futebol de Base, promovido pela Secretaria Municipal de Esportes. O vereador Cecílio Santos questiona a Prefeitura sobre falta de vagas em creches na cidade. Comissão Especial de Estudos, presidido pela vereadora Guida Calisto, debate a valorização do funcionalismo público municipal. E no esporte, fim de semana de opostos. Ponte Preta perde em casa para o Londrina e se aproxima da zona de rebaixamento. Guarani vence a primeira fora de casa e deixa a lanterna da Série B. Bom, uma semana mais curta, né, por conta do feriado de quinta-feira, comemorado pela Igreja Católica, o dia de Corpus Christi. Mas para você que está procurando emprego ou para quem quer mudar de área, hoje é um bom dia, viu? Porque o Centro Público de Apoio ao Trabalhador aqui de Campinas está com mais de 300 vagas disponíveis. Quer saber quais são algumas dessas vagas? Confira agora. Há vagas para açougueiro, ajudante de eletricista, analista de suporte, aprendiz frentista, armador de ferragens na construção civil, arrumadeira, arte finalista, assistente de vendas para ótica, atendente de bar, atendente de lanchonete, atendente do setor de vinhos, auxiliar contábil, auxiliar de confecção, auxiliar de escritório, auxiliar de instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, auxiliar de pedreiro, auxiliar de perecíveis, auxiliar de saúde bucal, auxiliar de serviços em geral, auxiliar operacional logístico, auxiliar técnico de mecânica, vaga temporária. Para concorrer a uma das vagas, é necessário o comparecimento do candidato em uma das unidades para análise de perfil e cadastro, com a seguinte documentação: RG, CPF, carteira de trabalho e número do PIS. A unidade centro fica na Avenida Campos Sales, 427. A unidade Ouro Verde, na Avenida Rui Rodrigues, 3900, Parque Universitário, dentro do Shopping Spazio Ouro Verde, primeiro andar. A unidade Campo Grande, na Rua Manuel Machado Pereira, 902, em frente à Praça da Concórdia. Lembrando que o atendimento presencial do CEPAT é realizado através de agendamento prévio através do Portal do Cidadão. Então você digita lá no site pela internet cidadão, sem o tio, .campinas.sp.gov.br. O site está aqui embaixo da sua tela, cidadão.campinas.sp.gov.br. Olha só, a Sanasa, para melhoria na oferta e distribuição de água aqui da cidade, vai interromper o fornecimento de água amanhã, na terça-feira, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, para os seguintes bairros. Olha só, já estão aqui na minha tela. Então, Jardim Recanto do Sol 1 e 2, Jardim Mercedes,
Núcleo Residencial Vista Nova, Núcleo Residencial Jardim Novo Sol, Residencial Novo Tempo, Núcleo Residencial Jardim Xangai. Para o distrito de Barão Geraldo tem Vila São João, Arruamento Faim José Feres. Temos mais uma tela com Jardim Afife, Vila Dona Ninoca, Vila São José, Vila Agostinho Pataro e o loteamento Luiz Pataro. Então, moradores de todos esses bairros, façam a reserva no dia de hoje para não terem problemas amanhã, nesta terça-feira. 12:06, olha só, a cidade de Campinas retirou mais de 3.800 crianças do trabalho infantil em 11 anos. Este dado importante foi analisado durante um seminário aqui no município. Acompanhe. Aconteceu na última semana o seminário Campinas no enfrentamento ao trabalho infantil na Prefeitura de Campinas. Esse seminário foi organizado e planejado pelo Comitê PET, que é o Comitê de Erradicação do Trabalho Infantil, que existe em Campinas, com a participação representantes de todas as políticas públicas, né? Tem assistência social, pessoal da saúde, educação, cultura, segurança pública, participando desse comitê. E a ideia desse seminário é tratar desse assunto, né, do trabalho infantil com profissionais, trazer essa discussão à tona para marcar, né, o dia 12 de junho, que é o Dia Internacional de Erradicação do Trabalho Infantil. No evento foi divulgada a informação de que mais de 3.800 crianças e adolescentes foram retirados das ruas desde 2011, ano em que o programa foi iniciado no município. A gente sabe que com a pandemia houve um agravamento, né? Porque muito com a questão da pobreza, muitas pessoas adultas desempregadas, a gente percebe hoje um aumento, sim, do trabalho infantil e também de pessoas adultas com crianças na mendicância, né? Então, assim, os serviços de abordagem social, né, que temos em Campinas, que é o MVM, tem observado esse aumento. Nós temos um cenário diferente de outras metrópoles, então a gente tem uma ação muito importante e ativa nas ruas. Infelizmente ainda temos visto casos de criança e adolescente na rua, mas o trabalho é bem efetivo. Então assim que é visto, já é acionado o MVM, que é o Movimento Vida Melhor, e fazemos a abordagem dessa criança e adolescente, conscientizando e acompanhando as famílias, encaminhando para que isso não volte a ocorrer, tirando essa criança e esse adolescente da rua. O evento marcou o Dia Internacional do Combate ao Trabalho Infantil, celebrado no último domingo, 12 de junho. O trabalho infantil é configurado por toda forma de trabalho realizado por crianças e adolescentes abaixo da idade mínima permitida. No Brasil, o trabalho é proibido para quem ainda não completou 16 anos, salvo a partir dos 14 anos, na condição de aprendiz. Muitas crianças, né, saem para as ruas para esse trabalho informal, venda de balas, panos de prato, olhar carro, limpar para-brisa, né? Esse é o trabalho infantil que a gente mais vê nos faróis, né? E também tem outros tipos de trabalho infantil que são muitas vezes por empresas mesmo grandes que fazem uma contratação ilegal de crianças. Também temos tráfico de drogas e exploração sexual, que também é um dos piores tipos de trabalho infantil e mais difícil de serem identificados e abordados, né? A gente tem o telefone do MVM, né, que é o serviço de abordagem. Se a gente estiver na rua e se deparar com alguma criança nessa situação, a gente pode telefonar para o MVM, que eles encaminham educadores, né, no local para fazer a abordagem, conversar com essa criança ou esse adolescente. Depois, posteriormente, eles vão até a casa, né, dessas crianças e adolescentes, conversam também com os familiares, orientam e fazem os encaminhamentos necessários. Temos que trabalhar para erradicar, porque isso traz prejuízos futuros para aquela criança e adolescente que vai se formar como adulto. Olha só, a Operação Inverno chegou esta semana a 3.831 cobertores distribuídos desde o início das atividades em 1º de maio. Neste mesmo período foram realizadas 2.359 abordagens nas ruas aqui da cidade de Campinas e 433 encaminhamentos ao SAMIM, o Serviço de Atendimento ao Migrante, Itinerante e Mendicante.
E a campanha do Agasalho aqui de Campinas coletou até o momento 5.847 quilos entre roupas e cobertores. Esse ano a campanha continua priorizando roupas masculinas, pois são as que menos chegam por meio de doações. Então você que está nos acompanhando, se tem alguma roupa aí na sua residência em bom estado e você pode fazer essa doação, a Câmara de Campinas é um local, é um ponto que está recolhendo para posteriormente fazer esta doação. Então, momento de vulnerabilidade social em que muitas pessoas estão precisando, é momento também de solidariedade. Olha só, o presidente aqui da Câmara de Campinas, o vereador Zé Carlos, acompanhou a final e as premiações do PHS Cup. Foi o 12º Campeonato Municipal de Futebol de Base, promovido pela Secretaria Municipal de Esportes. E o nosso repórter Michel Amorim estava lá e conferiu tudo pra gente. O último sábado começou gelado em Campinas, mas a torcida na Praça de Esportes Argemiro Roque, no São Bernardo, estava quente. Isso porque foi a final da 12ª edição do Campeonato Municipal de Futebol de Base, o PHS Cup. O presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, acompanhou o evento. Isso é um incentivo para essa criançada que está começando agora no esporte, o futebol de base. Isso incentiva a ser cidadão, a respeitar os amigos, isso é importante. E o mais importante para eles não é vencer assim, nessa disputa de futebol, mas sim se tornar um cidadão consciente de que tanto ganha como perde, para aprender realmente a dar valor em tudo aquilo que é aprendido dentro da família. O evento, além de caráter educativo e social, tem como objetivos criar o hábito saudável da atividade física e o sentimento de cidadania. É um grande incentivo, principalmente depois da pandemia. Ficou muito tempo parado, a criançada estava com a energia muito acumulada e isso é bom para a saúde dela. A gente viu que tem muita incidência também de obesidade infantil, crianças também diabéticas depois da pandemia. Então eu acho que o campeonato é um estímulo depois de todo o preparo dele do treinamento e aí a gente retomando agora com o campeonato de vez. O vereador Permino Monteiro também acompanhou o campeonato. Esporte é tudo, esporte é saúde, é vida, principalmente na questão da categoria de base, que são jovens que estão iniciando no esporte, no futebol, e agradecer à Prefeitura, à Secretaria de Esportes, que apoia esses eventos e esses campeonatos de categoria de base, porque é daqui que sairá grandes jogadores para alguns clubes que poderão ser profissionais. Então... Os parlamentares destacaram outro ponto importante no campeonato, é incentivar o respeito. Na questão do racismo, hoje a gente tem que ter essa conscientização, até como presidente da Frente Parlamentar Antirracismo na Câmara Municipal de Campinas, eu posso falar com muita convicção sobre isso daí, né? O que a gente vive, eu até como negro posso falar para você o que a gente passa, as dificuldades que tem, e temos que sim conscientizar as crianças já crescerem com essa mentalidade de que racismo não. É importante que eles aprendam desde cedo que o racismo não leva a lugar nenhum, que nós somos todos irmãos, independente de cor, de crédito, de religião, isso é muito importante. A primeira disputa foi Sub-11, AGS e Hípica. E o placar final foi 3-0 para a Hípica, que levou o troféu para casa. A decisão do Sub-13 ficou entre o Projeto Bugrinho Estádio, que levou a melhor nos pênaltis, 5-4 contra o AGS. O presidente da Câmara entregou o troféu para a equipe vice-campeã. E na categoria Sub-15, Ponte Preta Nova Europa e Projeto Bugrinho Ouro Verde também terminaram o jogo 0-0 e foram para a disputa nos pênaltis. Placar final 8-7 para o Bugrinho Ouro Verde. A Câmara é partícipe desse conjunto de projetos e vamos estar incentivando cada vez mais. A DEACamp, a Associação de Esportes Adaptados de Campinas, lançou a primeira fase do projeto de alto rendimento para atletas com deficiência. E você confere a partir de agora o rugby
em cadeira de rodas. Um dia para ficar na história daqueles que amam rugby. A Associação de Esportes Adaptados de Campinas apresentou a fase 1 do projeto de alto rendimento para atletas com deficiência, o rugby em cadeira de rodas. E olha só, vem muita emoção por aí. É que a equipe tem competições importantes pela frente. A gente tem agora em julho um regional paulista que acontecerá lá no CT em São Paulo, nos dias 23 e 24. Em agosto a gente tem o brasileiro, que é a competição maior, né, do esporte, também no CT em São Paulo. E no final do ano a gente tem aí a Copa dos Campeões e a segunda etapa da Copa Paulista. Entre os atletas, homens e mulheres, tudo junto e misturado. É um esporte misto. Então, com a mulher dentro de quadra, né, a gente entra com meio ponto a mais na formação. Então, a classificação funcional, né, ela serve para que possa integrar todas as deficiências, né, que são de tetraplegia ou equivalente à tetraplegia para o rugby. E com a mulher a gente tem esse benefício aí de completar 8,5 pontos dentro de quadra. A abertura oficial foi no ginásio de esportes da Faculdade de Educação Física da Unicamp. Representantes das entidades nacionais do esporte paralímpico, patrocinadores, apoiadores e parceiros estiveram presentes. O secretário de Esportes de Campinas, que representou o executivo, fez questão de destacar que esses jogadores são ídolos. A gente sempre vê no Poder Público Municipal essa questão. Quando a gente fala, vamos dar um exemplo da corrida de rua, o pessoal correndo, aquela multidão, depois você vê uma pessoa com deficiência correndo, a gente vê aquele foco, poxa, está fazendo um esporte, eu aqui parado. Então, acho que é um incentivo deles para a gente e a gente tem que incentivar isso que ele traz para a gente. Então, acho que são duas mãos que trabalham juntas e todos saem ganhando. A deputada federal Valéria Bolsonaro esteve na Unicamp e prestigiou o evento. Célia Leão, envolvida com a causa, também. Esporte sempre é bem-vindo, sempre é bom para qualquer idade e para qualquer segmento da sociedade. Isso é a maior verdade que existe. Faz bem para a cabeça, faz bem para o espírito, literalmente faz bem para a alma e para o corpo também. Além de desenvolver, além de qualidade de vida, além de saúde, além de longevidade. Então, não tem o que discutir da importância do esporte. Foram oficialmente apresentados integrantes da comissão técnica, equipe multidisciplinar e atletas que fazem parte da equipe de rugby em cadeira de rodas para a temporada 2022-2023. O projeto é desenvolvido nas dependências da Faculdade de Educação Física da Unicamp. Bruno treina pesado e tem um currículo de causar inveja. Você é jogador de seleção brasileira, né, cara? Eu sou. Tive alguns torneios que eu participei com a seleção brasileira, como Paralimpíadas, como Parapan, né? Alguns Opens também para fora. Também já joguei fora do país, num time, né, dos Estados Unidos, por 3 temporadas. Então tem um currículo bem grande. Você procura trazer a experiência que, né, teve na seleção, nos Estados Unidos também, aqui para o time? Sim, para mim é importante também o meu crescimento mais ainda, mas também onde eu comecei, né? Foi aqui na DEACamp, né? Onde eu vi o projeto no início, aí eu saí da DEACamp depois, aí eu acabei voltando com um novo projeto, e tem uns pessoal jovem, pessoal novatos também, né? Que também para mim é bom, que eu vou estar dando minha experiência para eles também, para estar crescendo junto comigo, né? Bela iniciativa, né? Muito importante esse desenvolvimento da modalidade para as pessoas com deficiência, promovendo, né, qualidade de vida. Então, Vida Longa é o projeto da ADEACamp. Vamos balançar as redes agora do Campeonato Brasileiro da Série B, porque o fim de semana foi de opostos para os times aqui de Campinas.
O Guarani pegou a estrada, foi até Novo Horizonte e conquistou a primeira vitória fora de casa. Já que em Campinas, no sábado, a Ponte Preta perdeu a cabeça e o jogo para o Londrina. A Ponte atacou primeiro, logo aos 5 minutos, Danilo Gomes na ponta direita cortou para o meio e arriscou. A bola desviou no meio do caminho e foi para escanteio. A resposta do Londrina veio em seguida. Após cobrança de escanteio, a zaga pontepretana não afastou e Gabriel Santos chutou no cantinho. Kaique França, com a ponta dos dedos, fez a defesa. Aos 26 minutos, a situação começou a ficar ruim para a Macaca. Gabriel Santos ganhou na velocidade de Thiago Oliveira. Estava ganhando na corrida do lateral direito Bernardo, quando o jogador pontepretano se atirou no chão na frente do atacante, o derrubando. Como era o último homem, o VAR chamou e o árbitro de campo, Paulo Henrique Volkoff, acabou expulsando o lateral pontepretano. Só que aos 42 minutos, Gabriel Santos, sempre ele nas jogadas, deu um carrinho para cima de Kaique França quando a bola já estava fora de campo. Novamente o VAR chamou e o árbitro de campo, Paulo Henrique Volkoff, expulsou o atacante do Tubarão. No segundo tempo, o Mirandinha escapou pela esquerda e foi derrubado pelo zagueiro Thiago Oliveira, que já tinha cartão amarelo. Então o árbitro expulsou o zagueiro pontepretano. E desgraça pouco é bobagem. Na cobrança de falta, Caprini colocou na cabeça de Matheus Lucas. 1-0 Londrina. Aos 42 minutos, após cobrança de falta, Fábio Sanches tentou afastar. Foi todo esquisito para a bola e colocou a mão dentro da área. Pênalti que João Paulo, ex-pontepretano, não desperdiçou. 2-0 Londrina. Nos acréscimos, a Ponte ainda conseguiu descontar. Lançamento de Fabrício para Igor Formiga, o lateral tocou para trás e o artilheiro Luca mandou para o fundo das redes, mas ficou nisso. Ponte Preta 1, Londrina 2. O Guarani foi até Novo Horizonte e sofreu no início. Johnny Douglas, logo aos 3 minutos, acertou a trave de Kozlinski. Aos 18 minutos, o Bugre respondeu neste belo chute de Giovanni Augusto no cantinho, mas o goleiro Lucas Frigeri estava esperto e fez bela defesa. Aos 20 minutos, Cléo Silva escapou da marcação e obrigou Kozlinski a fazer outra bela defesa. Aos 38 minutos, foi a vez de Ronald girar para cima do zagueiro bugrino e ficar cara a cara com o goleiro, que mais uma vez salvou o Bugre. Aos 43 minutos, a zaga do Novo Horizontino deu este presente, que Rodrigo Andrade aproveitou muito bem. Chute da intermediária com um leve desvio e gol. 1-0 Bugre. No segundo tempo, logo aos 3 minutos, Giovanni Augusto viu muito bem Matheus Pereira aqui dentro da área, como se fosse um atacante, bateu firme no alto para ampliar. 2-0 Guarani. Aos 22 minutos, Cléo Silva de cabeça por pouco não diminui. Só que aos 26 minutos, Cléo Silva de novo agora ganhou de Leandro Castan e cara a cara com Kozlinski não perdoou. 2-1 Bugre. Aos 38 minutos, após bate-rebate dentro da área, o Wellington perdeu gol feito para a sorte bugrina. E ficou nisso, Novo Horizontino 1, Guarani 2. Pela ordem cronológica, derrota inesperada da Ponte Preta, já que vinha de vitória fora de casa contra o Ituano, quando todos achavam, que a equipe poderia dar um passo para se estabilizar, fugir da zona de rebaixamento, derrota em casa para um concorrente direto e perdeu a cabeça, 2 atletas de linha expulsos, mais o treinador Hélio dos Anjos. E a Ponte tem pouco tempo de descanso, viu? Porque já nesta quinta-feira tem duelo contra o líder Cruzeiro às 4 horas da tarde no Mineirão. Não pode contar com estes 2 atletas expulsos, o Bernardo, lateral direito, o zagueiro Thiago Oliveira,
Luca, artilheiro da equipe, o atacante, levou o terceiro cartão amarelo, também está suspenso, já não vai ter o treinador Hélio dos Anjos, então vai ser uma semana de trabalho intenso para tentar encontrar aí uma formação para dificultar para o líder Cruzeiro. E o Guarani, que vitória importante fora de casa, hein? Não fez uma grande primeira etapa, mas conseguiu abrir o marcador e aí logo no início do segundo tempo já marcou o segundo gol, que deixou a situação mais fácil. O técnico Marcelo Chamusca, ele mudou o esquema, que era um pedido principalmente dos torcedores, escalou 3 zagueiros e a equipe conseguiu reagir, né? Saiu da lanterna, mas ainda é o penúltimo colocado. Próximo jogo do Bugre, hein? No domingo, cedinho novamente, às 11 horas da manhã, no estádio Brinco de Ouro, aqui em Campinas, contra o CSA. Na quarta-feira a gente fala mais sobre esses dois confrontos, né? A Ponte viajando para enfrentar o Cruzeiro e o Guarani que recebe o CSA no domingo. Então tem todo aí a semana para poder trabalhar o técnico Marcelo Chamusca. Hora das notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas, até porque na última semana a Comissão Especial de Honraria se reuniu e 15 projetos estavam na pauta para receber o parecer. Então acompanhe como foi. A vereadora Guida Calisto conduziu a primeira reunião ordinária da Comissão Especial de Honraria da Câmara, que analisou 15 projetos. Mas vejam, homenagear as pessoas que dedicam parte da sua vida para um trabalho, muitas vezes um trabalho voluntário, né? Porque a gente sabe que se não tiver essas pessoas que dedicam parte da sua vida a esse trabalho, muitas coisas não acontecem, né? E por isso é muito importante essa comissão. E a gente está sempre atento para que esses projetos que venham para nós sejam de fato para aqueles que contribuíram de alguma forma para a cidade, para o estado, para o país. Diversas honrarias foram aprovadas na área de cultura, segurança, esporte e educação. Eu vou dar o exemplo, a medalha Zumbi dos Palmares, né? É uma medalha que faz uma referência ao povo negro, as pessoas que dedicam parte da sua vida para que a gente tenha uma sociedade mais humana, uma sociedade sem racismo. Então, nunca nós vamos homenagear uma pessoa que não dedicou parte da sua vida. Mas nós temos outras formas de honraria que homenageiam pessoas que dedicam, né, o seu trabalho naquela atividade específica. Os projetos seguem ainda em tramitação na Câmara. Passa pela sessão ordinária, né, da Câmara Municipal, ou extraordinária, mas passa por uma sessão que todos os vereadores vão votar, vão analisar, e depois acontece uma reunião solene. Então, assim, passa por várias etapas, ninguém vai aprovando assim de cara, não. E outra comissão que se reuniu foi a presidida pela vereadora Guida Calisto, que pela 14ª vez realizou um encontro da comissão sobre a importância do funcionalismo público. Na última sexta-feira, dia 10, foi realizada a 14ª reunião da Comissão Especial de Estudos para discutir e avaliar a importância do funcionalismo público no município de Campinas. Quem comandou a reunião foi a vereadora Guida Calisto, que é presidente da comissão. Hoje nós vamos debater na nossa 14ª reunião dessa comissão, nós vamos debater a valorização do funcionalismo público municipal. Como eu disse, nós já realizamos outras 13 reuniões em que nós debatemos a saúde, a educação, funcionalismo, saúde, educação, a gestão democrática. Tivemos um importantíssimo debate que debateu sobre o assédio moral no serviço público. Debatemos a pauta da questão ambiental, do patrimônio histórico, enfim, foram 13 reuniões em que nós debatemos temas importantes relacionados à pauta do serviço público, à pauta do funcionalismo. Uma das convidadas foi Jaquelise Teixeira, que abriu sua fala contando a história do funcionário público. Até 1988, chamava-se funcionário público, usualmente se falava como funcionário público, e depois da Constituição de 1988, onde garantiu o acesso ao serviço público por concurso, passamos a ser chamados de servidores públicos.
né, de agentes públicos, que são trabalhadores que estão em todas as vezes por concurso, né, que têm acesso por concurso, e que estão em várias esferas, né, na administração pública direta, indireta, autarquia. Para que existe essa categoria de trabalhadores? É para prestar, para manter, né, o bom funcionamento das políticas e serviços públicos para a cidade, para a sociedade em geral. A gente demora um pouco para se manter, né? Ficamos 3 anos passando por estabilidade, por testes para passar por estabilidade, mas enquanto isso a gente já vai sendo formado na questão de prestação de serviços à sociedade. Rodrigo Fernando Pressoto, psicólogo da Rede Municipal de Saúde, ressaltou a importância da comissão e contou um pouco da sua experiência enquanto funcionário CLT e da área pública. E aí acho que um aspecto fundamental para poder falar sobre as diferenças enquanto profissional CLT, que fui, né, e servidor, é principalmente o direito à voz, né, e a estabilidade enquanto trabalhadora ou trabalhador, inclusive para trazer as reivindicações necessárias para a melhoria do serviço público municipal. Com frequência, eu me lembro, enquanto trabalhador do Cândido Ferreira, que uma vez ao ano a gente, não só eu, mas eu e todos os meus colegas trabalhadores, a gente tinha uma ameaça, né, de demissão em massa, né, uma vez que sempre haviam problemas na relação entre o município de Campinas e essa contratada que é o Serviço de Saúde de Cândido Ferreira. A partir de 2014, então, quando eu passo a ser servidor público municipal, eu passo a estabelecer uma outra relação, inclusive com a defesa da minha categoria. Hoje, em nenhum momento me sinto cerceado na fala ou ameaçado enquanto trabalhador por estar, por exemplo, em espaços como esse, né? A reunião ainda contou com perguntas da plateia. Após agradecer a presença dos convidados, a vereadora Guida Calisto ainda pontuou a necessidade de uma assembleia dos servidores. E a gente espera que em breve possamos ter aí a assembleia, né, dos servidores nessa discussão, nesse período de campanha salarial, e que aí o governo municipal possa estar sensibilizado, porque condições financeiras tem, recursos tem, está cada vez mais reduzido o número de funcionários públicos, a população está sofrendo, o povo está sofrendo, é cada vez mais necessário ter educação e saúde para atender a população, porque a população que conseguia pagar, vamos supor, né, um convênio, não está conseguindo mais. É muito desemprego. Quando tem desemprego alto, quando tem fome, miséria, o serviço público ele demanda ser mais fortalecido para poder atender essa população nesse período de crise. Olha só, muitas mães estão reclamando sobre a falta de vagas em creches municipais. Por isso, o vereador Cecílio Santos protocolou um requerimento questionando e levando esta questão para a prefeitura. O vereador Cecílio Santos protocolou o requerimento solicitando informações sobre a fila de espera para creches da rede municipal. Campinas conta com pouco mais de 150 unidades de creches no município e mais ou menos 50 entidades conveniadas com a Secretaria de Educação. O problema das creches é que a borda da cidade, a periferia da cidade, necessita muito desses equipamentos. Aqui no centro pode até ser que tenha alguma vaga, mas eu tenho certeza absoluta que a região noroeste, a região sudoeste, a região norte da cidade tem necessidade de vagas de creche. E Campinas já faz algum tempo que não constrói esses equipamentos, não amplia o número de vagas. Então certamente nós temos aí um represamento, né, dessas crianças que necessitam de vaga nas creches. Então é reclamação constante, por isso nós estamos requerendo essa informação ao secretário de Educação, ao prefeito. Segundo o parlamentar, a demanda chegou para ele através das reclamações de mães do município, que têm enfrentado dificuldades para conseguir vagas para seus filhos. Muitas reclamações, porque as mães, às vezes, arrumam uma faxina, arrumam uma diária para fazer um emprego, mas não conseguem em função de não ter com quem deixar os filhos. Então,
A gente sabe que é um direito da criança ter a vaga na creche, mas também tem essa questão das mães que querem trabalhar e não tem com quem deixar os seus filhos. É preciso que a gente discuta essa questão e nós estamos num momento bem oportuno. Nós estamos discutindo as diretrizes do orçamento do ano que vem. Então vamos discutir o orçamento e é fundamental que essa questão esteja ali presente. Para o vereador Cecílio Santos, essas informações são necessárias para cobrar ações do Executivo. Fala-se em 7 mil crianças na lista de espera. Nós queremos esses números oficiais para poder discutir com o governo, com precisão, onde são, quais as regiões que têm maior número de crianças na lista de espera, para poder discutir no orçamento a distribuição desses equipamentos. Se tornou lei em Campinas que pessoas albinas que possuem uma condição genética chamada acromatose tenham preferência na marcação de consultas em serviços de saúde aqui na cidade. Agora é lei. Foi publicada no dia 9 de junho, no Diário Oficial de Campinas, a lei de autoria do vereador Carmo Luiz, sancionada pelo prefeito Dário Saad no dia 8. Ela estabelece que seja obrigatório que pessoas com acromatose tenham prioridade na marcação de consultas dermatológicas e oftalmológicas no município. É um pedido, uma necessidade, uma ação que eu acho que nós devemos trabalhar no sentido de fazer com que ela se torne realidade na nossa cidade. Ele tem grande importância porque as pessoas albinas têm maior sensibilidade, tanto na pele quanto na íris do olho. Então precisa de tratamentos, orientações. Nós sabemos que é uma doença que não tem cura, mas ela tem tratamento, ela tem cuidados que são necessários e muitas vezes estas pessoas pedem a consulta e muitas vezes não conseguem dentro dos tempos necessários. O albinismo é um distúrbio genético caracterizado pela ausência total ou parcial de melanina. A falta desse pigmento causa alterações na cor da pele, que pode ficar altamente sensível à menor luz do sol e até sofrer queimaduras graves. Mas ele também é fundamental para o desenvolvimento dos olhos e da anatomia dos nervos ópticos, que são justamente os responsáveis por levar a imagem para ser codificada no cérebro. Por esse motivo, para as pessoas albinas que apresentam problemas dermatológicos e de vista, o acompanhamento profissional não é uma opção, e sim uma necessidade. Necessidade que agora terá a mesma prioridade que a dos idosos, das pessoas com deficiência, das gestantes e de outros grupos previstos por lei para acesso à saúde. Bastaria que apresentassem um comprovante dessa condição por meio de laudo médico, contendo o CID e assinatura e carimbo com o número do CRM do médico responsável. O texto prevê ainda penalidade para o estabelecimento que descumprir a regra do atendimento preferencial. A multa varia de 1.000 a 3.000 unidades fiscais de Campinas. Carmo Luiz acredita que a lei sancionada é uma parte de vários outros avanços que ainda devem acontecer em Campinas. Defende que é preciso uma reformulação dos serviços de saúde de forma geral, para garantir atendimento a todos. O nosso sistema de saúde está caótico. Nós temos recebido as mais diferentes críticas, dos mais diferentes lugares com relação à saúde. Acho que nós temos que repensar a saúde do nosso sistema de saúde, tendo em vista o reflexo, né, da própria Covid. Mas é necessário que tenhamos cuidado. Nós sabemos que não há cura, mas nós devemos ter cuidado no acompanhamento médico a fim de evitar problemas mais graves. E hoje é segunda-feira, dia da 9ª reunião ordinária. A partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão discutir e votar 5 projetos. Entre eles está a proposta do vereador Luiz Rossini, que altera a lei que criou o programa de incentivo ao estágio remunerado na administração municipal. A medida determina que deverão ser reservadas 30% das vagas a pessoas negras. Também será analisado o projeto do vereador Carmo Luiz, que institui o programa Uniforme Escolar Solidário.
E uma outra matéria que vai ser votada é a propositura do vereador Paulo Gaspar, que revoga a lei que obriga os escritórios imobiliários a expor em local visível um texto de uma lei federal. A TV Câmara Campinas transmite ao vivo e se você quiser assistir no Teatro Bento Quirino, fica na Rua Lusitana, número 1555. Hora da previsão do tempo, porque certamente você já percebeu, a massa de ar polar chegou aqui na cidade de Campinas e toda a região, derrubando as temperaturas. Hoje o sol aparece durante todo o dia e essa condição permanece, para amanhã, terça-feira, com o sol aparecendo entre nuvens e sem previsão de chuva. Mas aquele casaco mais pesado vai precisar sair do armário novamente, porque o frio continua. As temperaturas já estão aqui na minha tela, então olha só, amanhã, terça-feira, 14 de junho, mínima de 10 graus, então para quem acorda cedinho vai estar perto desta temperatura, por isso que é importante, se agasalhar bastante. Por conta do sol, ao longo do dia essa temperatura sobe, podendo chegar aos 22 graus aqui na cidade de Campinas. Meio-dia e 41 agora, o Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, mas eu tenho convites, Continue aqui na TV Câmara Campinas, porque daqui a pouco, às 2 horas da tarde, tem a 5ª reunião da Comissão Permanente de Políticas de Prevenção às Drogas. Pouquinho mais tarde, às 4h30 da tarde, é a vez da Comissão Permanente de Constituição e Legalidade se reunir pela 9ª vez. E um pouquinho mais tarde, às 6 horas da tarde, tem a 9ª reunião ordinária com todas as discussões e votações sobre os projetos, tá certo? Então continue aqui na TV Câmara Campinas e nos vemos amanhã. Temos este encontro marcado aqui no Câmara Notícia. Até lá. Tchau, tchau.